Nós começamos desde a semana passada sobre Efésios, capítulo 1, em relação à nossa escolha, a nossa eleição, aquilo que Deus fez, nos escolhendo nele, em amor, nos predestinou para o louvor da sua glória, fomos nele escolhidos antes da fundação do mundo. Isto é fundamental para a nossa identidade. Talvez um dos piores problemas, crises, uma das maiores dificuldades que você e eu enfrentemos é a questão da identidade mesmo na nossa vida, questão de saber quem eu sou, questão de ter a paz, a convicção, o descanso de que Deus, o nosso Pai, está sempre cuidando de nós, que nos deu, sentirmos-nos valorizados, essa situação de sentimento, emoção, enfim, de se enxergar, de se ver sem o valor real que nós temos, porque o nosso valor, o seu e o meu, não está naquilo que as pessoas dizem, ou que elas julgam, ou que elas queiram estabelecer sobre a nossa vida. De forma alguma. O valor que você e eu temos em Cristo Jesus, foi Deus quem o estabeleceu. Então você e eu não devemos, podemos, mas não devemos aceitar nenhuma palavra mentirosa, satânica, diabólica, destrutiva, pejorativa, palavras negativas que venham contra nós, contra a nossa vida. Este é um fundamento que você precisa estabelecer para a sua vida, um princípio, uma base, para que você possa realmente desfrutar de algo que seja diferenciado em termos, como eu já disse aqui, de identidade, de perceber-se, de entender-se, enfim. Estas coisas todas que eu estou compartilhando com você é para que você e eu tenhamos a clareza do nosso chamado, a clareza do nosso ministério, aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Como eu disse e repito sempre, identidade e destino. Guarde isso, identidade e destino. Identidade e destino. Nós precisamos ter isso de forma clara, renovada, em todo o tempo nas nossas vidas. Identidade e destino. Quem eu sou, para onde eu vou. Quem eu sou, para onde eu vou. Quando eu tenho isso bem claro na minha vida, eu consigo ajustar melhor a minha história, eu consigo ajustar melhor a minha conduta, eu consigo ajustar melhor o fundamento da minha caminhada. Eu sei como trabalhar a minha caminhada. Eu recebi da Isabela a indicação de um livro muito interessante, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Então é muito legal, mais um dos que eu estou começando a ler. Eu vou gostando dos livros e vou começando a ler, né? Então daqui a pouco eu já me pego lendo 2, 3, até 4 livros de uma vez. É terrível, mas enfim, eu tento focar, mas eu vou conseguir. Mas eu comecei já a folhear esse aqui. Como esse livro traz uma avaliação, um pensamento, uma ideia de algo que eu já compartilhei com vocês, e aí eu achei interessante trazer para vocês nesta manhã também, e eu vou tentar ser sucinto, mas ao mesmo tempo usar este material riquíssimo, que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. Conta-se a história de um sacerdote que servia uma pequena paróquia em uma zona rural esquecida. Amava a sua gente e era amado por ela. Fazia o trabalho de Deus com muita eficiência. Tanta eficiência, de fato, que 2 demônios foram designados por Satanás para importuná-lo e arruinar de alguma forma o seu ministério. Tentaram todos os métodos de sua sacola de artimanhas, mas não tiveram êxito. O tranquilo sacerdote parecia estar além de seu alcance. Por último, pediram uma reunião com o próprio diabo. Tentamos de tudo, explicaram os demônios, especificando seus esforços. Satanás ouviu e então deu o seu conselho. É muito fácil. Dê-lhe a notícia de que seu irmão foi promovido a bispo. Os demônios olharam um para o outro, parecia simples demais.
Esperavam algo mais diabólico, mas não custava tentar. Nada mais havia funcionado. Algumas semanas mais tarde, retornaram jubilosos. O velho sacerdote não recebeu tão bem a feliz notícia da promoção de seu irmão. Suas palavras de ânimo foram substituídas pela murmuração e pela melancolia. Em pouco tempo, o ministério brilhante do ministro foi destruído pela larva verde da inveja e pela nuvem negra da frustração, pela amarga conclusão de que isso não é justo. Satanás nunca foi muito criativo. As ferramentas usadas hoje por ele são as mesmas que ele sempre utilizou, e não se espante, elas têm sido bastante eficientes. Desde o jardim do Éden até a cozinha de Marta em Betânia e os nossos dias, Satanás ainda planeja seus ataques em torno do que eu chamo de os 3D da destruição. São eles: distração, desânimo e dúvida. Em todo o tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valorosos servos de Deus. A estratégia básica é absolutamente simples. Então vamos lá. Isso aqui é que me interessa. A história ali só serve para nos alertar e nos despertar de uma situação, para mim, particularmente, muito triste. Ou seja, gente que se vê ou se sente injustiçada e por causa disso entra num processo de frustração, ainda que a sua vida, o seu ministério, a sua história, a sua família, os seus negócios, sua vida profissional, enfim, esteja bem sucedida, mas por causa do outro, ou do sucesso, da promoção, da progressão, da prosperidade do outro, permite esse tipo de valor de juízo, de julgamento, e aí a gente já conhece a história, que não é nova, do sentimento que vem sobre nós quando nós achamos que não é justo o que está acontecendo conosco. Ou, pelo menos, quando queremos ser falsamente humildes, hipocritamente humildes, ao invés de dizer que eu sou injustiçado por não ter a prosperidade e o sucesso do outro, eu digo que não é justo que o outro tenha aquele sucesso. Inveja. E Satanás trabalha com esses 3D, ou com esses 3Ds. Vamos lá. Distração, desânimo e dúvida. A estratégia básica é absolutamente simples. Olha a estratégia. Desviar o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-lo para as circunstâncias. Desviar o olhar das pessoas, você e eu, em direção a Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eleva os meus olhos para os montes, ou para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Criador dos céus e a terra, e assim por diante. Então, todas as vezes, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas de cima, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Então, a Bíblia está repleta de ensinamento, de direcionamento, para que nós olhemos firmemente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Qual que é a estratégia do diabo? Desviar o nosso olhar que temos para Deus e focar o nosso olhar nas circunstâncias. Fazer com que nós, fazê-las acreditar que sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor. Olha só, já falamos bastante sobre isso ontem. Ou dar boas notícias sobre outra pessoa. Também. E quando estiverem completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa. E Satanás começa a lançar os dardos inflamados do maligno. Depois ele reclina em sua poltrona e deixa que a dúvida faça o
trabalho, faça seu trabalho. Então eu vou repetir para você, porque é muito importante esta reflexão, este parágrafo. São os 3D da destruição. 3D da destruição. Distração, desânimo e dúvida. Em todo tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valorosos filhos, servos de Deus. A estratégia básica é absolutamente simples: desviar o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-lo para as circunstâncias. Fazê-las acreditar que sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor. Ou dar boas notícias sobre outra pessoa. E quando estiverem completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa com elas. Depois, Satanás vai lançando esses dados, esses pensamentos. Depois ele se reclina em sua poltrona e deixa que a dúvida faça seu trabalho. Satanás fica lá, já lançou a semente do mal, a semente da distração, já aplicou a semente do desânimo, e isso agora com certeza vai frutificar em dúvida. É realmente uma estratégia brilhante quando você reflete nela. Plante-os de mortais nos corações humanos e mais cedo ou mais tarde as pessoas se autodestruirão. Olha, gente, que revelação tremenda isso aqui. Eu espero que você possa nesta manhã perceber isso no seu espírito, para que a sua mente seja alertada, despertada. Eu já tenho pregado sobre isso, não que Deus não seja justo, não que Deus não estabeleça os seus critérios de juízo, Ele o faz. Mas as pessoas querem, às vezes, por querer mostrar algum poder, alguma autoridade, principalmente no quesito de oração, de guerra espiritual, e elas querem dizer que Deus vai fazer isso, Deus vai pesar a mão, que Deus vai cobrar, que Deus vai. Irmão, clareza, olha aqui, ó, pede ao Espírito Santo para te esclarecer. Só de você e eu sairmos, gente, Deus não precisa pesar a mão sobre nós. Só de nós sairmos da proteção das mãos de Deus, do cuidado de Deus, do guarda de Israel, só de você e eu sairmos, não permitirmos que Ele nos guarde, isso só, se é que é só, que é muito, já nos traz a destruição. Por isso que o autor está dizendo, ele autodestrói, a autora está dizendo, ele autodestrói. Você se autodestrói quando você permite que o diabo lance na sua mente pensamentos que não são pensamentos de paz. E ele usa essa estratégia. Qual que é a estratégia? Ele distrai você do seu chamado. Ele distrai, olha só que coisa importante, pessoal, ele distrai você da identidade que Deus te deu. Ele quer usar recursos, e ele usa os recursos para desviar o seu olhar de Cristo, porque quando você olha para si e vê Jesus, quando você olha para si e reconhece que o Espírito Santo habita dentro de você, não importa o que os outros acham ou enxergam em você. Você e eu não podemos viver pelo que os outros enxergam em nós. Nós precisamos viver por aquilo que nós vemos em nós. O que nós vemos em nós é Cristo, porque Ele é a nossa vida. Quando o diabo vem e lança pensamentos, e lança estratégias, dardos inflamados no maligno, e traz para que a nossa mente, com esses dados, minta para nós, porque a mentira do diabo qual que é? É dizer que você não é amado, é dizer que você não é filho de Deus, é dizer que Deus não te ama porque Ele não respondeu às suas orações. Tudo estratégia do diabo. Se você perceber isso, você vai ver que quando nós focamos a nossa mente, nosso coração, quando a gente foca ali na pessoa de Cristo, na sua palavra, ele não consegue ter este poder contra nós. Exemplo deste quadro específico aqui da promoção do irmão deste sacerdote. O sacerdote estava lá servindo, uma cidadezinha bacana, tudo ali. E dentro da sua estrutura institucional, denominacional,
o irmão dele, o que não significa ser verdade, ou poderia ser. Mas o diabo disse, vai lá e conta para ele, de alguma forma. Ele está numa cidadezinha isolada, nem se sabe como é que é o recurso, né, naquela época de chegar às informações corretas. Mas enfim, arruma um jeito de falar com ele, seu irmão foi promovido a bispo, e você que dedicou e dedica a sua vida neste, vamos dizer, fim de mundo aqui, com essa gente que não tem muito a te oferecer e tal, ele estava feliz. Olha só, a história diz que ele estava feliz com o que ele tinha. Porque uma das estratégias para você e eu experimentarmos o melhor de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, é sermos contentes, vivermos em contentamento com o que temos e termos gratidão por aquilo que já recebemos. E não frustração, não desânimo ou distração naquilo que não temos. É um perigo. Então, eu disse aqui e vou repetir. Às vezes, por uma questão de inveja, é inveja mesmo. A gente vê que o outro prosperou, que o outro foi abençoado, comprou carro novo, comprou casa nova, comprou móvel novo, comprou roupa, viajou, casou, teve filhos, foi promovido, prosperou. A gente tem inveja. Como a gente não quer falar que é uma inveja porque nós nos achamos merecedores do que o outro está recebendo, ou se ele está recebendo, pelo menos a gente poderia também receber, aí a gente faz o seguinte, para ficar meio que espiritual, a gente diz, por que que ele está recebendo? Ele não deveria estar, eu não digo que eu queria receber, eu não digo que eu sou merecedor, mas eu posso dizer, ele não poderia receber, não deveria, porque ele, aí começa a colocar um defeito. Eu tirei o meu foco da minha identidade, eu tirei o meu foco de Jesus, eu tirei o foco de que Deus está cumprindo na minha vida a vontade dele, que ele cumprir na minha vida. A vontade dele não depende de ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus em minha vida a não ser eu mesmo. Ninguém pode impedir a vontade de Deus na minha vida a não ser eu mesmo. Ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na minha vida a não ser eu mesmo. Ninguém pode impedir que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra em mim a não ser eu mesmo. E o diabo, então, o que ele faz? Ele lança dardos inflamados, setas inflamadas do maligno. Para quê? Para nos perturbar. Então, se nesta manhã você levantou e sabe que tem uma necessidade e ela não foi suprida ainda, aí você vai ter na sua mente a seguinte conclusão, ou pelo menos a ideia. Deus não vai responder, eu vou ter que dar um jeito. Vou partir para cima, eu vou ver como é que eu vou resolver isso. Porque eu já orei ontem, o negócio foi resolvido agora, às 9 horas da manhã, está chegando, então agora eu vou tomar a decisão. Não tome a decisão se Deus não te deu direção. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. É melhor não fazer nada do que fazer aquilo que Deus não quer que você faça. E ainda você tem alguns minutos para dobrar os joelhos, se é às 9 horas, eu vou encerrar daqui a pouco. Dobre os joelhos depois dessa reflexão e fala com Deus. Então, Senhor, eu preciso de direção, eu preciso de resposta que venha de Ti. E olha a chave, irmãos. Se o pensamento que vem na sua mente não é pensamento de paz, é mentira. Vou repetir, insistir. Deus tem pensamentos de paz para nós. Deus tem pensamentos de paz. Se o pensamento que vem à nossa mente nos perturba, nos gera insegurança, nos gera inquietude, nos gera angústia, nos gera tristeza, nos gera mágoa, gera rancor, gera mal-estar, rejeite. É o diabo lançando coisas na nossa mente para nos distrair. Depois da distração vem o desânimo, aí você não quer orar, você não quer mais ler a palavra, você não quer mais confiar na palavra. Depois do desânimo vem a dúvida, aí a dúvida acabou de destruir com a gente. Então não permita que estes hajam na sua vida. Distração, desânimo e dúvida. Isso é a arma do inferno e você precisa repreender. E lembre-se, meu irmão e minha irmã, a nossa mente. Aliás, uma mente criativa, segundo alguns estudiosos, cientistas, ela tem a capacidade
de olhar ou de criar além da circunstância e de avaliar a circunstância na perspectiva, obviamente a gente está falando de ciência, não de fé, mas além da perspectiva daquilo que você está ali naquele momento da situação. Você precisa olhar pós-situação. É óbvio que isso é um trabalho de um crescimento, de uma maturidade psíquica, mas é possível ser feito. Agora, se é possível ser feito cientificamente a partir da nossa mente, dos nossos neurônios, da nossa capacidade criativa, muito mais aqueles que vivem pela fé na palavra de Deus, que traz a você e a mim maravilhosas promessas, e aí a palavra diz: eu vou trazer à minha memória, à minha lembrança, eu vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Então, se Deus ainda não respondeu à minha necessidade, nem por isso eu vou acreditar ou receber um pensamento negativo, um pensamento que não é bíblico na minha mente. Ao contrário, eu vou anular todo pensamento negativo, toda ideia, tudo que vier à minha mente, que tira a minha paz, eu vou anular, destruir, rejeitar, trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança, baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o meu Deus é aquele que me sustenta, é aquele que me fortalece. O meu Deus é aquele que mesmo em meio às aflições me dá o ânimo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele vive em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e por isso o maligno não pode nos tocar. Ele não pode nos tocar no nosso espírito, porque nós ganhamos um novo espírito, e este novo espírito foi revestido abundantemente do Espírito Santo da glória de Deus. Ele não pode tocar mais na nossa alma, nos nossos sentimentos, no nosso intelecto, na nossa mente, porque a nossa mente foi transformada pela renovação do nosso entendimento, segundo os princípios da palavra de Deus. Nossos valores, conceitos, paradigmas, tudo foi transformado, tudo foi mudado pelo poder da palavra de Deus. Nossa mente foi levada cativa à obediência a Cristo, e agora nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo passando pela nossa alma com a sua glória, equilibrando, harmonizando, trazendo paz interior. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter tribulações, mas eu sou a paz que excede todo entendimento, e guarda o coração, a mente, os sentimentos, as emoções de vocês. Então a nossa alma, a nossa mente está guardada, protegida pela palavra de Deus, na revelação do poder do Espírito Santo. E o nosso corpo, que outrora foi oferecido para a iniquidade, para a impiedade, para a maldade, para o pecado, agora dominado pelo Espírito Santo, dominado pela palavra de Deus, será oferecido, ofertado como um instrumento. Agora este corpo aqui, que foi servo do pecado, escravo do pecado, agora se tornará, será feito a partir da minha decisão, servo da justiça, escravo da justiça. Espírito, alma e corpo, Deus agindo, trabalhando, transformando, Deus fazendo com que você e eu possamos experimentar a alegria que vem dele, porque é ele quem nos sustenta. Não sou eu com a minha força ou com a minha capacidade pessoal, intelectual, mas eu sei que é ele quem me sustenta, é ele quem me guarda, é ele quem me protege, é ele quem supre todas as minhas necessidades. Por isso eu preciso em todo tempo focar. Tudo o que distrai a você e a mim de olharmos, de focarmos, de termos o nosso foco em Jesus, nós devemos rejeitar. Não importa se são coisas aparentemente boas ou ruins. Não importa, meu irmão e minha irmã, a nossa vida, ela nunca foi colocada por Deus como uma vida que não enfrentaria problemas, dificuldades, lutas e tribulações. Ao contrário,
Deus sempre nos preveniu. A palavra de Deus sempre foi esclarecedora ao extremo. Vocês recebem uma vida nova, um novo coração, um espírito novo, recebem a vida eterna, a vida abundante, a vida transbordante, mas mediante as vossas fraquezas, por causa da fraqueza da vossa humanidade, vocês vão receber a transbordante graça de Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. Quando você está fraco, vem a graça de Deus e enche a sua vida de uma forma sobrenatural e você então se torna forte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando orou 3 vezes por um espinho que havia sido lhe dado, ele disse: eu orei 3 vezes, mas Deus não respondeu, não me livrou. E por fim ele disse: ó Paulo, a minha graça te basta. Esse negócio aí, essa luta que você tem, esse espinho na carne que você tem, não vai passar não, amigo. Não vai passar. Não vai não. Você tem que aprender a conviver com isso. É uma limitação, é uma circunstância, enfim, é uma coisa na sua vida. Não sei o que você tem na sua vida. Não pode ser pecado, hein? Não pode ser pecado. Ah, eu tenho esse pecado oculto aqui na minha vida, que eu faço tudo escondidinho aqui, e eu tenho esse pecado na minha vida, então Deus agora vai com a graça dele me sustentar. Você vai para o inferno se não nascer de novo e abandonar esse pecado. Abre os seus olhos. Não mistura as coisas não. A Bíblia está dizendo o seguinte: às vezes tem uma tribulação, uma provação, uma tentação. Tentação não é pecado, tentação é desejo. Uma tentação que você vai ter que conviver com ela, uma limitação, uma restrição. Às vezes você vai ter que conviver. E convivendo com esta limitação humana, com essa finitude humana, você não vai conviver com isso superando, vencendo por você mesmo. Você vai conviver com a luta, a tribulação, a aflição, a provação, a tentação, seja lá o que for, você vai conviver com isso, tendo a graça de Deus te sustentando, porque a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se manifeste em minha vida. Então, a graça de Deus está sobre você. Por isso, tudo que vier na sua vida, tudo que não for sustentado, alicerçado, avalizado, firmado pela palavra, rejeite. Qualquer pensamento, qualquer sentimento, se te traz distração do foco na palavra e em Cristo, se te traz desânimo e se te leva à dúvida, rejeite em nome de Jesus. E lembre-se sempre, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos receber dele todo o poder, toda a glória, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de excelência, uma vida abençoada, uma vida que em todo tempo reflete a glória de Deus e manifesta, proclama, através de ações, reações, atitudes, em toda e qualquer circunstância, de que é Ele quem nos sustenta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de toda distração, de todo desânimo, de toda dúvida. E lembre-se sempre, Ele, nosso Pai Celestial, que nos sustenta, que nos chamou, que nos elegeu nele, Ele há de aperfeiçoar, há de completar esta linda, maravilhosa obra de salvação que Ele começou na sua vida.